Vamos ver o que a Rombrano nos fala aqui. Um rei veio de Salém e encontrou com Abraão, vindo da matança dos reis. E esse rei não tinha pai, não tinha mãe, não tinha princípio de dias, nem fim de vida. Com quem Abraão se encontrou? Agora pensa, ele não tinha pai, ele não tinha mãe, ele não tinha um tempo em que ele começou. E ele não tinha um tempo que deixaria de existir. Então aquele mesmo rei de Salém tem que estar vivo hoje. Vê você? Isto era aquela teofania, era aquele Filho de Deus, o Filho de Deus. Mas como? O Filho de Deus não é aquele que teve princípio? Vê como é que a pessoa se confunde, irmão? Melquisedeque era aquele Filho de Deus. Né? A pessoa não consegue entender isso, que o Filho de Deus existia na forma de Logos. E antes disso existia na forma de Espírito Santo. É somente mudança de forma. Primeiro era o Espírito, o Eterno. Depois mudou para a forma de Logos. E depois o Logos, o Filho, né? Mudou para a forma de homem, ser humano. Apenas mudança de forma. A mesma pessoa, o mesmo Deus. Deus único. O único Deus que existe. O que é Salém? Aquela Jerusalém. Né? E assim por diante. Agora vamos ler aqui no parágrafo 148. 148. Quem é este estranho companheiro? Você sabe o que aconteceu? Ele saiu dali e desapareceu. Né? Melquisedeque. Ele saiu dali e desapareceu. E a Bíblia diz que aquele era o Deus Todo-Poderoso, Jeová. A grande fonte, aquela teofania, aquele Logos. Certo pregador me disse há algum tempo atrás, disse: irmão Brano, você na realidade não pensa que aquele era Deus, pensa? Eu disse, a Bíblia disse, era Deus, Elohim, que ele era o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, correto, o doador de força, o que satisfaz, amém, eu me sinto religioso, pense nisso, aqui está ele agora, eu vou lhe mostrar quem é ele. Então você verá quem é o Filho. Você verá quem é o Filho, então. O Filho não pode ser ele, não pode ser Melquisedeque, não pode ser, mas é ele de uma outra forma. E você verá quem é o Filho, então. Aquele era Jesus, antes dele ter o nome humano Jesus. Melquisedeque era o próprio Jesus, mas antes dele ter o nome Jesus. Você vê a mesma pessoa o tempo todo, apenas mudando de forma. Estava ali de pé na fonte aquele dia, e todos eles estavam bebendo, tendo as águas que haviam no deserto, e coisas assim. Ele disse, eles estavam comendo maná. Alguém disse, nossos pais comeram maná no deserto 40 anos e morreram. Quem beber essa água nunca morrerá. Quem crê nas minhas palavras jamais morrerão. Jesus falando isso. Era o próprio Deus ali na forma humana, na forma de filho. As pessoas não, né, a revelação vem de Deus, irmãos, não vem de outras pessoas, né, mas vem de Deus, do Filho. Se o Filho revelar, né, ninguém conhece o Filho, o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar, Mateus 11, né, como nós já lemos isso antes, Mateus 11. Vamos agora para Hebreus 2, 108. Hebreus 2, 108. Vamos ver o que fala aqui. Hebreus 2, capítulo 108. Deixa eu ver aqui, eu marquei aqui também, Hebreus 2, 108. Ouçam. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, ouça isto, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Que tal isto? É ele uma terceira pessoa da Trindade? Ou é ele toda a Trindade?
Ele é toda a plenitude corporal da divindade. Deus o fez Senhor e Cristo. Então nós vemos que Jesus é toda a divindade, não é parte da divindade, metade da divindade, metade de Deus, metade divino. Ele é completamente divino, completamente Deus, o próprio Deus, não uma outra pessoa, mas o próprio Deus feito homem, feito carne. Vamos ler agora Hebreus 4. Vamos ver o que diz aqui em Hebreus 4. Saiba, pois, né, 201 aqui, 202, 201, aqui está no Hebreus capítulo 2, parte 2, né, 201, agora ouçam, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, ouçam isto, que a este Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Que tal isto? É Ele a terceira pessoa da Trindade? Ou é Ele toda a Trindade? Ele é corporalmente toda a plenitude da divindade. Então aqui está no parágrafo 201. Hebreus capítulo 2, segunda parte, 201. Por isso que eu não achei aquela hora ali, porque estava no... Ali está um outro. Aqui é traduzido pela gráfica, a palavra original. A palavra original, 201. Vamos ler agora Hebreus 4. Hebreus 4, 65. Hebreus 4, 65. Vamos ver aqui o que a Membrana nos diz. Se você partisse e encontrasse sua mãe na glória nesta noite, você não poderia estreitar sua mão, porque ela não tem aquele tipo de mão. Você não poderia senti-la como você sentiria agora, porque 5 sentidos é o que é colocado nesse corpo. Poderia controlar isso, a sua presença sentida numa atmosfera diferente. Então, aqui também o Membrana não tinha revelação do corpo celeste. A opinião dele era que não poderíamos sentir a pessoa, o corpo da pessoa, pegar na mão da pessoa lá em cima, quando nós morrêssemos. Mas na visão da tenda, que ele falou ali na mensagem... Adoção, ali está isso, né? Adoção, o Membrana nos fala que lá teremos corpos perfeitos, quando veio para ele a revelação. Então nós temos que entender isso, a revelação, o assim do Senhor e a opinião que o Membrana tinha antes de vir para ele essa revelação. Você pode até achar isso estranho, mas está na mensagem do Membrana, como está aqui na mensagem o quinto selo. O quinto selo... No parágrafo 21 do quinto selo, traduzido pela gráfica, a palavra original também, o Membrana fala, no parágrafo 21, quinto selo. Isto é algo muito misterioso, e quero dizer isto para benefícios dos que ouvirão a fita, para os ministros que estão presentes. Se vocês têm um ponto de vista diferente ao que digo, eu também tinha minhas opiniões, mas somente estou tomando isso da inspiração que mudou totalmente minhas opiniões. Então, normalmente tinha outras opiniões, mas quando vinha ele a revelação, ele deixava da opinião dele. Como também está aqui no quinto selo, no parágrafo 13 também, ele falando, eu creio, não vou dizer em seu nome, mas na revelação de minha própria fé, né? Então não era o Senhor que tinha dito isso a ele, mas na revelação da fé dele. O que sucedeu ali no que ele sabia no outro dia, eu creio que a hora se aproxima, quando haverá braços e pernas restauradas, e veremos o glorioso poder do Criador, né? Falando dos trovões, da terceira puxada, ele cria que isso iria acontecer. Só que quando chegou em 64, Deus revelou para ele. O avivamento da noiva já veio. E aqui ele fala, eu creio que aqui o trovão vai trazer um avivamento na noiva, e vai fazer isso, vai fazer aquilo. Só que em 64 Deus mostrou para ele, ele pregou, reconhecendo o dia e sua mensagem. Ele fala isso, né? E já veio o avivamento da noiva, não falta mais nada para a noiva. Então veio a ele o auxílio do Senhor, o último sinal que aconteceu para a igreja gentílica, não falta mais nada. Todos os sinais agora serão para os 144 mil judeus lá em Israel.
através de Elias e Moisés. Todo sinal agora irá para ele. A chuva já caiu para os gentios, tanto a chuva serôdia quanto a tardia. Né? As duas chuvas que tinham que cair para os gentios já caíram. Né? Então nós vemos a revelação vindo a Mombrana gradualmente, gradativamente, como a luz, né, da aurora. É por isso que nós não podemos pegar as mensagens dele, né, e dizer que é aquilo, né, mensagens do começo do ministério dele, algo assim. Nós temos que pegar as últimas mensagens dele. Isso é como entrar no ateliê, numa oficina de um artista, né, que está ali fazendo a sua obra de arte, trabalhando com metal ali, ou com madeira, ou com gesso, né, ou pedras, e falar que aquilo já está consumado, sem ele acabar a obra dele. Nós temos que ir, né, que pegar a obra dele depois de terminada ali, que Deus já revelou tudo aquilo para ele. Assim é também com a mensagem. Nós temos que ir na luz, na última luz que veio a ele sobre aquele assunto, nas últimas palavras dele, quando não resta mais nada para ele falar sobre aquele assunto, né? Ele já falou tudo aquilo. Então nós temos que ir na mensagem Mombrana de 64, 63, 65, aonde ali pegar aquilo, né? Concluir todo o ensinamento de Mombrana com as últimas palavras dele. A mensagem é perfeita, irmão, perfeita, é a palavra de Deus, né? Nesta era foi o próprio Filho do Homem se manifestando outra vez entre nós. Vamos então ler Hebreus 4, 65. Se você partisse, né, aqui está falando do corpo, né, que se você partisse e encontrasse sua mãe na glória, nessa noite, você não poderia estreitar sua mão, né? Só que depois veio a ele, né, a revelação, e ele ensinou que sim, que lá nós temos corpos perfeitos, podemos sentir a mão um do outro. 125, Hebreus 4, 125. Eu selecionei aqui alguns parágrafos da mensagem para ler. Tem muitos outros parágrafos, mas eu só peguei alguns assim meio por alto. E às vezes alguns nem parece bater com o assunto nosso aqui. Mas sim, mas Deus sabe o que faz. 125. Deus não é três pessoas. Se ele é três deuses, então somos pagãos. Qual deles é Deus? Três pessoas, né? Distinto. Qual deles é Deus? Ah, eu creio em três, é um Deus só. Não tem como. São três pessoas distintas, são três deuses. Qual deles é seu Deus? Eles são todos títulos. Um Deus. São três ofícios do mesmo Deus, três ofícios. Ele era o Pai na forma de Espírito Santo, naquela coluna de fogo no deserto. Ele era o Filho, quando ele usava o ofício de filho. Um pouco mais e o mundo não me verá mais. Eu partirei e voltarei outra vez, estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. Vem? Ele é a paternidade, o Filho e o Espírito Santo também. É tudo mesmo, o mesmo Deus operando em três ofícios diferentes. Paternidade, Filho e Espírito Santo. Nunca, em 1 João 5, 7 diz, são três que testificam no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses três são uma pessoa só. Tomé lhe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos satisfará. Ele disse, estou há tanto tempo no meio de vós, e não me conheceis? Disse, quando vem a mim, vem ao Pai. E por que dizes, mostra-nos o Pai? Agora, os unicistas tomaram isto, o grupo de pessoas da unidade, e tentam fazer o Pai, Filho e Espírito Santo simplesmente um ofício. Por isso que Mombrana não cria na organização unicista, porque eles tentam fazer o Pai, Filho e Espírito Santo simplesmente um ofício só. E um lugar, e como seu dedo, isso está errado. Jesus não poderia ser o seu próprio Pai. Se ele fosse, então, ele como um bem, como poderia ele ser o seu próprio Pai? Né? Então sabemos que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. O Pai de Jesus é o Espírito Santo. Isso é bem claro na Escritura Sagrada. E se Deus é um,
separado do Espírito Santo, ele teria dois pais. Porém, a Bíblia diz que o Espírito Santo fez sombra sobre Maria e ela concebeu, e a Bíblia diz em Mateus 1,18 que o que nela está gerado é do Espírito Santo, do Espírito Santo. Só que os unicistas não conseguem ver isso, né? Essa organização unicista. Eles batizam somente em nome de Jesus. Eles creem que a água redime pecado, né? E assim por diante. Vamos ver agora em 133. 133. Quando Moisés o viu, ele disse: deixe-me ver a tua forma, Senhor. E Deus escondeu-lhe numa rocha. E quando ele passou, ele disse: era as costas de um homem. Aquilo era aquela teofania. Exatamente. Então, aquela teofania teve que se fazer carne. Não outra pessoa, mas a mesma pessoa teve que se tornar carne para tirar o ferrão da morte. A mesma pessoa, não uma outra pessoa. É por isso que o pai e o filho são a mesma pessoa, não duas pessoas distintas. Isso é paganismo. Crer que os dois são duas pessoas distintas. Teve que se tornar carne para tirar o ferrão da morte. Parece que Deus teve que se tornar parente do homem para tirar o ferrão da morte, para morrer no lugar do povo. Como está na mensagem, conferência com Deus, no parágrafo 106, uma banda fala isso para nós, 106. Essa mensagem foi pregada em conferência com Deus, 20 de dezembro de 59 já, no finalzinho de 59. Então nós vemos que aqui a revelação já estava quase completa. Muitos anos atrás houve uma outra conferência. Gostaria de falar dela só por um momento. Essa foi quando a estação natalina, na qual estamos entrando agora, se haveria um Natal ou não. Mas houve uma conferência no céu acerca do que seria esse plano de redenção. E foi decidido por Deus que ele se tornaria homem, que ele desceria e tomaria a sua própria maldição sobre si mesmo. Não seria justo ele enviar um anjo. Não seria justo ele enviar nenhuma outra pessoa, mesmo que ele tivesse um filho. Não seria justo ele enviar seu filho. Né? Ele deu a lei, como é que pode enviar outra pessoa para morrer pelo ser humano? Mas ele mesmo se fez filho, veio na forma de atributo de filho e morreu pela raça humana. Não seria justo ele enviar um anjo, não seria justo ele enviar nenhuma outra pessoa, mesmo que ele tivesse um filho. Não seria justo ele enviar seu filho. Não seria justo eu fazer José sofrer pelas coisas que eu determinei em julgamento. Eu não seria justo ao fazê-lo. Se prescrevi meu julgamento e quero redimi-lo, a única coisa que posso fazer é sofrer por isso eu mesmo. Aquele foi o dia, o sinal, aquele foi o grande golpe mortal em Satanás. Agora, meu irmão católico e também muitos dos meus protestantes, não estou querendo feri-los, né? Também muitos irmãos que se diz da mensagem de Mombrana, não estou querendo feri-los. Mas quando você tenta fazer Jesus um Deus um pouco menor que Deus, fazer dele um Deus menor, você corta o pé dele, o traz um pouquinho mais baixo que a cabeça de Deus e o faz um Deus menor, você está tão errado, Conferência com Deus, 106 dessa mensagem, o Mombrana nos fala isso. Trazer Deus, Jesus menor que Deus. Jamais, irmão. Ele é o próprio Deus, não é menor que Deus. Né? Ele é o próprio Deus feito carne. Nessa mensagem aqui, a revelação de Jesus Cristo pregada em 1960, aqui o Mombrana já estava com muito mais, né, da revelação de Deus sobre esse assunto. E assim vai indo, né, dia a dia, ano após ano, mais revelações vinham a ele, completando a obra de Deus, até 65. Completando toda a revelação de Deus. Em 65, todas as revelações foram cumpridas. A mensagem estava completa. Toda a revelação de Deus. Olha aqui no parágrafo 189 dessa mensagem. Agora, como muitos de vocês, estimadas pessoas da unidade, batizam
no nome de Jesus. Vocês estão errados. Há centenas de Jesuses no mundo hoje, porém há um só Senhor Jesus Cristo. Ele nasceu um Cristo. Muitos Jesus, eu conheci muitos deles, porém há um Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus. E Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes, são títulos que pertencem a um nome. Eles batizam o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Pai não é nome, o Filho não é nome, o Espírito Santo não é nome. É um título, como humano. É isso que é o Espírito Santo, um humano, um título. Ou um Espírito, Espírito Santo. Então diz, em nome do Pai, olhe os pais e os filhos de seus filhos. Olha os humanos aqui, está vendo? Pai, Filho e Espírito Santo. Não é nome, é um título que pertence ao nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. E hoje as pessoas falam que os apóstolos batizaram errado. Os teólogos têm a coragem de falar que os apóstolos batizaram errado. Quem está errado, os apóstolos ou esses teólogos do século XX? A Bíblia fala que os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo. Eles precisaram em nome do Senhor Jesus Cristo, porque não há nem outro nome debaixo do céu, nem lugar nenhum pelo qual devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. É por isso que eles batizavam e nós também batizamos hoje no nome do Senhor Jesus Cristo. Era assim que a igreja apostólica batizava no princípio. E eu pedirei a qualquer um para apresentar um texto de escritura ou uma época na história em que alguém já foi batizado na igreja cristã de alguma outra maneira, além de em nome de Jesus Cristo. Até que a igreja católica foi formada e eles adotaram o Pai, Filho e Espírito Santo como credo. Agora traga a sua história. Algum historiador, sim, não há tal coisa. Após 304 depois de Cristo, 304, veio o batismo trino, para um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É paganismo. Então isso é paganismo, completamente paganismo. Então você olha para esses grupos todos, essa coisa toda, essas religiões todas chamadas cristãs, você vê, né? Tudo paganismo, tudo fora da Escritura Sagrada. Mas Deus dará a revelação, sabedoria àquele que pedirem, que buscarem. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. No parágrafo 226 dessa mensagem, quero lhes perguntar a alguns de vocês, preciosas pessoas católicas, que chamam isso a eterna filiação de Deus. Deus, eterna filiação de Jesus Cristo com Deus. Como pode dizer tal palavra? Eu sou iletrado com instrução de terceiro ano, porém eu sei que não é isso. A palavra filho tem de ter um começo, assim como ele pode ser eterno e ser um filho. Eternidade não tem princípio nem fim. Assim ele não pode ser um filho eterno, e então ter um princípio, porque não há tal coisa como filho eterno. Um filho teve um princípio, assim ele não pode ser eterno. Veja. Ele é o Deus eterno. Então Jesus é o Deus eterno, não o Filho eterno. Como Filho, ele tem o princípio. Ele é eterno porque ele era o Pai também. Ele era o Pai, era o Filho e hoje é o Espírito Santo, a mesma pessoa. A mesma pessoa. Veja, Jesus é o Deus eterno, não o Filho eterno. Glória, o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso, Jeová Jireh, Jeová Rafá. Manifestada em carne, nele habitou a plenitude da divindade corporalmente. Ele era toda a plenitude, tudo completamente Deus. Jesus era completamente Deus. Conversei com os judeus, né, no parágrafo 285 dessa mensagem. Conversei com os judeus, não fala muito aqui na casa de Davi. Ele disse: vocês gentios não podem cortar Deus em 3 partes e dar a uns judeus. Nós sabemos que não é isso. Eu disse: exatamente isso, Rabino. Nós não cortamos Deus em 3. Eu disse: o Senhor crê nos profetas? Ele disse: certamente. Eu disse: o Senhor crê em Isaías 9,6? Ele disse: sim. 9,6, né? Um filho nos deu, ele é Deus forte. Eu disse: de quem o profeta estava falando? Do Messias. Eu disse: que relação terá o Messias para com Deus? Ele disse: ele será Deus, o Messias será Deus. Eu disse: isso mesmo, amém. Veja, aí está, assim não se pode cortá-lo em 3 partes. O Messias é o próprio Deus, em carne humana.
Se você é missionário aqui, um deles vai aqui aos judeus, eu creio, este homem sentado aqui, nunca tente dar aos judeus nenhum Pai, Filho e Espírito Santo. Ele dirá rapidamente que ele sabe de onde isso vem. O concílio de Nicéia. Ele não dará ouvidos a isso. Porém, deixe que ele veja onde Deus se fez carne. E ele é o único Deus.